Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que quem vos fala é o presbítero Tiago Lopes, vosso pastor local aqui na congregação Beceba. Meus irmãos, eu quero ler um texto da palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de ar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Meus queridos, as Escrituras nos deixam bem claro que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Nós estamos vivendo um tempo diferente, de incertezas, de notícias que não são tão animadoras, mas a cada dia parece que as coisas não estão melhorando, mas estão piorando. Mas nós precisamos entender e descansar em Deus, em saber que o tempo, ele é determinado por Deus. E esse tempo determinado por Deus, ele tem um propósito. É possível que muitos de nós não consigamos, talvez, imaginar, refletir qual é o propósito que Deus tem num tempo tão difícil como esse, em que nós somos obrigados a nos afastar da nossa família espiritual, a igreja, das atividades da igreja, aquelas atividades que nós tínhamos no templo, dos cultos, os cultos campais, os evangelismos, a escola dominical. Mas, queridos, a gente precisa entender que, embora a gente hoje esteja vivendo esse tempo afastado, Deus tem um propósito. E nós precisamos firmar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção de que esse é o tempo que Deus escolheu para nós passarmos por isso, para nós, em meio a essa pandemia, a esse grande deserto, aprender algumas lições, porque é agora que vêm as grandes lições da caminhada cristã, da intimidade com Deus, do relacionamento profundo e real com Cristo, da minha responsabilidade cristã individual, da minha vida devocional, da minha vida de leitura da palavra, da minha comunhão com a minha família, com os meus familiares. Deus, ele tem nos ensinado e nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ficar com a nossa mente ligada em Cristo, para nós não vir blasfemar, murmurar, reclamar desse tempo que Deus preparou. Porque esse tempo foi preparado por Deus, irmãos. O coronavírus, ele não veio sem que Deus soubesse que ele viria. Ele veio porque Deus permitiu que ele viesse. E ele veio porque Deus tem um propósito imenso.
que nenhum de nós conseguimos esquadrinhar a mente de Deus, isso é um fato. Mas que Deus tem um propósito, Ele tem. E nós, a Igreja de Cristo, nós não podemos nos deixar levar pelos prognósticos negativos que se ouvem nas mídias. A nossa esperança não está na ciência humana, não está na política, na filosofia, na história, na sociologia, não. A nossa esperança, irmãos, está em Cristo. Cristo é a única esperança que nós temos. É dele que dependemos. E nós precisamos entender uma coisa. O verdadeiro e genuíno cristão, ele não anda por vista, mas ele anda pela fé. E nós devemos, neste tempo que Deus reservou para nós, ficarmos em casa, isolados, nós precisamos concentrar a nossa fé em que em dias melhores virão. Porque o sábio, ele diz que, no verso 4, né, há tempo de chorar e há tempo de rir. Talvez hoje, você, nós, estejamos vivendo sim esse tempo de chorar, esse tempo de lamentar, esse tempo de pensar assim, como antes eu tinha a oportunidade de estar na casa de Deus, de estar na obra de Deus, de estar no reino de Deus servindo. Como eu tenho saudade da escola bíblica, da doutrina, da comunhão com os irmãos, da Santa Ceia em comunhão. E agora eu não tenho mais. E talvez esse isolamento, essa distância, te faça chorar. Talvez hoje, sim, seja o tempo de prantear, o tempo de lamentar, o tempo de chorar. Mas nós não podemos perder a esperança. Porque esse tempo, ele vai passar. Porque o sábio diz que há tempo de chorar, há tempo de rir. Versículo 5. Há tempo de... No 4, desculpe. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Meus irmãos, está na mão de Deus o tempo. O tempo está na mão de Deus. Deus tem em suas mãos preparado o dia da alegria, o dia do sorriso, o dia do cântico de vitória. Jesus disse na sua palavra o seguinte: eu digo-vos estas coisas para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, Cristo, homem, Deus, ele venceu todas as adversidades que o mundo lhe propôs, todas as tentações, todas as dificuldades, tempestades e adversidades que surgiram, Cristo venceu. O apóstolo Paulo, ele diz, lá em Romanos, capítulo de número 8, que em Cristo, em todas estas coisas, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, em relação ao Covid, à depressão talvez, à ansiedade, à angústia, não sei o que passa no seu coração, na sua mente. Mas em Cristo Jesus, nestas coisas que talvez você esteja sofrendo agora, em Cristo você é mais do que vencedor. Lute, batalhe nesse tempo de dificuldade. Não é tempo de jogar a toalha, não é tempo de desistir, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar. É tempo de nós colocarmos os nossos olhos na cruz de Cristo, para que seja aceso em nossos corações a esperança de que dias melhores virão. Porque eu quero te dizer isso. Dias melhores virão. O Senhor é soberano. O Covid não é maior do que Cristo. Cristo é maior do que o Covid. E o tempo está na mão de Deus. Então que você, no nome de Jesus, possa crer nessa palavra. Você possa guardar essa palavra no seu coração. Que Deus tem um tempo de alegria preparado para você. Que Deus tem um tempo de
grandes conquistas e grandes vitórias preparado para nós. Meus irmãos, a igreja, sempre que uma grande perseguição se levantou contra ela, a igreja, ela nunca baixou a cabeça. Ela sempre permaneceu com a sua cabeça levantada, olhando para a cruz. E quando a perseguição passou, grandes avivamentos aconteceram. Está vindo aí, irmãos, um tempo de avivamento para nós. Creia nisso. Porque se você crê, a Bíblia diz, verás a glória de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe ricamente, grandiosamente. A você, a sua família, os seus filhos. Não se preocupe. O Deus que é Senhor do tempo está contigo. Amém? A paz do Senhor Jesus e que o Senhor vos abençoe ricamente. Amém.